Ei. Ei. Boa segunda-feira. Ufa. Uma sessão de espirros. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Isa. E aí eu tenho uma entrega tão animada hoje, eu tô tão feliz. O que é bom, porque são dias carregados esses últimos dias, né? Ufa! E estamos longe de terminar a nossa saga em apoio ao Rio Grande do Sul. Vai um longo tempo nessa empreitada e eu espero que vocês tenham paciência comigo, que eu não vou conseguir abrir mão e abandonar. Seja bem-vindo, Maurício. Oi, Débora. Muito bem. Então, a gente tem uma carreta para o Rio Grande do Sul saindo amanhã. São carretas, é um grupo de amigos que levam as carretas direto para as ONGs, não distribui para o governo. O que me alegra muito, porque é difícil espalhar, sabe? Distribuir, é muita gente, são muitos pontos de apoio, é complexo. Então, se você tiver alguma coisa para contribuir, for de São Paulo, fique à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Bom dia, Eliana, seja bem-vinda. Enquanto o Instagram avisa todo mundo que a gente entrou online, desculpa a minha voz, mas é que eu tive uma sessão de espirro antes de começar a live. Eu dormi com o ar-condicionado ligado e já viu, né? Nós já iniciamos o Clube do Livro, ele já tá rodando. Na verdade, nós estamos no 9º dia de 45 dias. Mas, se você sentir no coração de querer participar, me manda uma mensagem que eu te coloco no grupo. Tem que conversar comigo primeiro, porque é um grupo que é seguro, é um grupo onde você vai poder existir, né? Ouvir sem recriminar e falar sem ser recriminada. Hoje a gente vai falar, eu tenho trabalhado nos stories um pouquinho, não sei se está claro para vocês, que vocês estão acompanhando, um pouquinho sobre a visão que a gente precisa amadurecer enquanto cristão, certo? Como que a gente se comporta nesse mundo, como que a gente consegue lidar com tantas dificuldades e narrativas diferentes, né? Essa narrativa é uma palavra que está em alta. Porque é sobre isso, né? É sobre isso. Então eu vou tentar sempre alimentar vocês de vídeos que ferem ou motivam ou emocionam o meu coração. E assim que possível faço um arremate desse conteúdo para que a gente entenda, ok, entendi, mas o que eu faço com isso? Né? E aí, durante os stories eu falei sobre as dores de parto e algumas pessoas me perguntaram no direct o que seriam as dores de parto. E aí eu senti no meu coração de contar para vocês sobre a parábola das 10 virgens. Alguém já ouviu falar? A Eliana eu sei que já. A parábola das 10 virgens. Ela tá em Mateus 25, logo no início. Mas ela vem... Deixa eu explicar uma coisa da Bíblia, que é um mapinha divertido pra gente viver a nossa vida, seguro, um mapa confiável no qual a gente pode basear as nossas decisões de vida, tá? Quando a gente tem um capítulo da Bíblia, ele é proposital. Ele não foi feito por capítulos, ele é uma divisão que veio posterior, depois de muito estudo a respeito da palavra. Até posso contar essa história mais pra frente, é que não é o foco hoje. Então, quando você tem um capítulo condensado, você tem um propósito dentro daquele capítulo. Ele tem uma mensagem que, apesar dele falar várias coisas diferentes, todos os assuntos, né, os acontecimentos tratados nesse capítulo tratam da mesma coisa. Tá? Então isso vai te ajudar a entender que cada capítulo tá trabalhando uma ideia. Tem começo, tem meio e tem fim. Não é aleatório, tá?
Por isso que a gente fala que texto fora do contexto vira pretexto. Então tem que tomar muito cuidado nas interpretações, porque ele não é totalmente fora do texto, ele tem um propósito dentro do texto bíblico. E aí, no Mateus 24, a gente tem a fala de Jesus, que eu adoro quando é ele que fala, porque a gente tem a questão da oralidade que foi passando de anos em anos, mas ainda é a voz de Jesus, né? Não é a interpretação de um discípulo a partir de. Em teoria é isso, tá? E aí, a gente tem no Mateus 24, Jesus falando do fim dos tempos. Então eu fortemente recomendo, não é Apocalipse, que é toda uma alegoria, uma coisa difícil de interpretar. Mateus 24, ele é muito fácil de entender. Apesar da gente não conseguir fazer uma premonição, ele é muito fácil de ser percebido. Então é importante e interessante que você faça essa leitura, porque isso vai preparando o seu coração para as parábolas que vêm na sequência, tá? A história das 10 virgens funciona assim. Então, Jesus nos conta sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como se fossem 10 virgens. Jesus traz a nova, né? A grande novidade, que é o reino de Deus. E você precisa descobrir o que é o reino de Deus. Essa é o grande enigma da nossa vida, descobrir o que é o reino de Deus. O que é isso que Jesus veio nos contar? Você precisa descobrir. É importante. Então, o reino de Deus é como se fossem 10 virgens. E essas 10 virgens se prepararam, pegaram as suas lamparinas e foram caminhar em direção ao noivo. Depois da parábola eu vou contar para vocês sobre como funciona o casamento judeu. Tem tudo a ver. Vocês precisam lembrar que Jesus era judeu. É judeu, né? Então, o conteúdo que ele traz, ele é da Bíblia judaica. Ele tá encharcado da cultura judaica. Então, quanto mais você conhecer desse povo, mais você consegue compreender de Jesus, tá? Então, o reino de Deus é como se fossem 10 virgens. A gente tem essas 10 virgens se levantando e indo em direção ao noivo com as suas lamparinas. No entanto, 5 dessas virgens, elas eram prudentes. E 5 dessas virgens eram imprudentes. E no caminho ao encontro do noivo, eles se encontrariam na metade do caminho, elas sentem que ele demora demais. Então, as virgens, cansando de esperar o noivo, adormecem, sentem sono e adormecem, e então dormem. E aí, dormindo, perceba, as 10 virgens dormiram. Todas dormiram, ok? Então, de repente, eis que surge um grito anunciando a chegada do noivo. Eis que o noivo vem! E as 10 virgens levantam. O noivo, ele chegou finalmente! E acendem as lamparinas. Por quê? Porque o noivo está vindo e a luz da lamparina vai guiar o seu olhar. Ele vai se direcionar para as luzes da lamparina. Então, as 5 virgens sensatas ligam sua lamparina. E as 5 virgens insensatas ligam a sua lamparina e percebem que elas estão a tremular. Elas vão se apagar antes do noivo chegar. Veja, ele já foi anunciado, ok? E elas acordaram. Muito bem. E aí, as virgens que estão sem óleo na sua candeia pede para as outras virgens, por favor, divide com a gente, vai apagar a lamparina. E as virgens sensatas falam, eu não posso compartilhar contigo, senão vai acabar para mim. Eu só trouxe o tanto que eu precisava para mim. Mas vai comprar.
E as virgens que não tinham reserva saem e vão comprar. No momento que elas saem e vão comprar o óleo, né, o azeite para a lamparina, eis que o noivo chega. Recebe as 5 virgens que estão com as suas lamparinas acesas e entra para bodas do cordeiro. Entra para festa de casamento. E isso para o cristão é maravilhoso, certo? Então elas entram. Ao fechar da porta, as outras 5 virgens chegam com as suas lamparinas e elas perguntam: Senhor, Senhor, abra a porta, nós queremos entrar. E Jesus fala, o noivo fala: não vos conheço. E elas ficam para fora da boda, elas não casam com o governo. Perceba, são 10 virgens. São 10 virgens prometidas para o noivo. Não são pessoas aleatórias, elas estavam aguardando o noivo chegar. 5 não entraram para a boda. E ele fecha a porta e as mantém do lado de fora e a festa do casamento acontece. Vamos voltar para essa história que eu vou contar e explicar para vocês o que significa todos esses elementos. O casamento judaico, ele é muito lindo. Vocês já ouviram falar de Yom Kippur? Essa festa judaica? Já ouviram falar? Yom Kippur é uma festa muito, muito importante. Eu vou tentar não me aprofundar aqui para poder fazer a avaliação das 10 virgens, tá? Mas só para dar um parâmetro, Yom Kippur é uma festa muito importante para os judeus. É o momento da expiação dos pecados. É onde a gente vê esse povo por um período de 10 dias. Voltei. Travou, né? Vocês estão me ouvindo? É um período, né, de 10 dias para contrição, para arrependimento, purificação, né? É um momento de jejum, de abstinência, de oração, de entrega. E o casamento judaico, ele promove o Yom Kippur individual. Olha que lindo. É importante vocês entenderem isso, porque tem tudo a ver com a nossa vida cristã, tá? E com a passagem das 10 virgens. Então, pro casamento judaico acontecer, os noivos passam por um período de uma semana, 7 dias, adoro os números matemáticos divinos, de jejum. Quem estiver anotando pode anotar, tá? Jejum, oração, atos de bondade e reflexão espiritual. Olha só. Alguém tá ligando o ponto já? Pois é, vida cristã, né? Então, durante essa semana de preparação para o casamento judaico, a noiva e o noivo fazem essa entrega desses 4 pilares de preparação. E aí, olha que interessante, a noiva, para se purificar para o casamento, ela precisa mergulhar nas águas do mikvê. Ela tem que se banhar. Jejum, oração, atos de bondade e reflexão espiritual. E aí, nesse mergulho para limpar, ela é perdoada dos seus pecados. Olha só. Tá entendendo? Da onde que vem a referência das bodas do Cordeiro, da igreja de Cristo enquanto noiva de Cristo? Então, essa noiva precisa se purificar antes da chegada do noivo, para que quando ele chegue, ele também tá lá se preparando. Porque o que acontece no casamento judaico? O marido, o noivo, ele troca de roupa no meio da festa.
Eles se separam, a festa, as bodas, elas começam separadas. Gente, presta atenção. As bodas começam separadas. Em um momento da festa, já é a bodas do cordeiro. A gente já tá casado, a gente já tá prometido, entende? Assim, já tá no processo de casamento. A noiva vem, o noivo vem ao encontro da noiva, agora com a roupa certa. Ele troca de roupa. Quem lê a Bíblia sabe que tem uma passagem que Jesus fala que tá colocando roupa de linho puríssimo. Ai, gente, presta atenção. Então, ele tá lá, se preparando, trocando de roupa, fazendo o que tem que fazer, esperando acontecer aqui com a gente o que tem que acontecer. Acorda, noiva, por favor. E aí, no casamento judaico, uma coisa que eu achei lindo também é que é muita coisa, eu vou resumir, tá? Só pro que interessa pra gente entender as 10 virgens. Eles leem salmo e pedem perdão durante o casamento. E o casamento, ele vai ser assistido, eles começam a estudar o casamento, antes mesmo do casamento, eles têm conselheiros, ele tem vamos dizer, uma pessoa muito bem, quase como se fosse um professor, um orientador. Um orientador para ensinar sobre o casamento, de tão sério que é esse casamento. Tanto que no final da cerimônia, a mãe, elas quebram um prato de porcelana depois do casamento, que é para simbolizar a fragilidade do casamento rompido, que é uma coisa muito grave. Nunca mais vai ser um prato inteiro. Entende? É um compromisso importante que é feito lá atrás, antes da união do noivo e da noiva. Quando a mãe quebra esse prato lá no final, com o casamento já ter sido concluído, né? Ela tá testando todo o caminho anterior e todo o futuro que ainda virá. E de como esse compromisso que começou lá antes deles casarem é tão importante que não pode ser rompido. Tá anotando isso? Meu Deus. Ai, meu Deus, como eu amo isso. E aí, o noivo então se veste pro casamento com o kittel. Eu não sei se eu tô falando certo, porque eu não falo hebraico, a língua, não falo. Então tem isso, né? Que ele troca de roupa e vem encontrar. Então vamos falar das virgens, agora que vocês já entenderam a dinâmica do casamento judeu, para entender que não é uma parábola assim aleatória. Ela é parte da cultura judaica. Quem ouvia entendia muito bem o que ele estava querendo dizer, ok? Então, em Mateus 24:8, ele faz uma referência dos princípios das dores. Para quem quer pesquisar sozinho depois, para o Espírito Santo poder revelar alguma coisa que não revelou para mim, isso é tão legal. Eu acho que eu vou espirrar. É Mateus 24:8, tá? E aí vai estar lá escrito assim: todos esses são os princípios da dores. Então ele vem relatando um monte de coisa que vai acontecer no nosso mundo. É importante você ler, noiva. E aí ele diz: todos esses são os princípios das dores. Aí, quando você pega a palavra dores no grego, significa Odin. Quando você olha, ei, Vivi, seja bem-vinda. Quando a gente olha o significado de Odin, a gente vê que que a palavra significa dor de crescimento, dor de parto, angústia intolerável, com respeito às calamidades terríveis que precedem a vinda do Messias. Isso aqui é uma interpretação. Então, o significado da palavra é dor de nascimento, dor de parto. A dor é insuportável. Quem já entrou em trabalho de parto, eu posso atestar, eu entrei, apesar de não ter parido naturalmente, a gente ficou lá 15 horas, 10 centímetros de dilatação. Então eu só não entrei no expulsivo, mas eu pude viver toda a dor do parto, sem analgesia. E eu vou dizer como é que funciona a dor do parto, tá? Já volto pra virgem, relaxa, vai dar certo.
A dor do parto, ela começa com pródomos. Então, você tá grávida, gestando, certo? E aí, de repente, uma cólica. Nossa, que estranho. Aí, outra cólica. Nossa, que coisa engraçada. Aí a barriga fica torta, fica meio esquisita. Mas isso fica uma semana acontecendo de maneira aleatória. Presta atenção, tá? Presta atenção, por favor. Então, vem os pródomos, que dá essas contrações esquisitas, a barriga fica meio torta. Se alguém já teve uma grávida perto, sabe que isso acontece. E ela fala, ai, nossa, que desconforto. Aí, quando nós passamos o princípio das dores, presta atenção. Quando a gente entra em trabalho de parto, tá longe do parto. Tem gente que fica 3 dias no parto, tem gente que para em 1 hora. Cada um. Depende da preparação da mãe. Vai anotando. E aí, entra no trabalho de parto e aí a gente começa a sentir essa dor mais intensa. Ela parece mais séria que antes. Mas a gente ainda consegue andar, fazer xixi, caminhar, comer, dá pra ir caminhar na praça, não é uma dor assim que nos impossibilita. E ela vai acontecendo, às vezes ela acontece a cada hora, a cada 2 horas, sabe assim? Meio esparçado. Quem faz a planilha do parto consegue ter esse controle. No início é meio irregular. Ela acontece, depois 2 horas depois acontece de novo, depois 1 hora depois acontece de novo, depois 3 horas depois acontece de novo. Meio assim, aleatório. E aí ela começa a acirrar, ela começa a regular. Ela começa a vir a cada 2 horas, a cada 1 hora, a cada meia hora. E ela começa a aumentar a dor. A gente vai sentindo cada vez mais dor. Aí, quando a gente tá ali já ritmado, vamos dizer, a cada 5 minutos, 4 minutos, a gente não dá conta mais de falar. A gente tem que se apoiar na parede e fazer assim. Não dá nem pra ouvir quem tá falando com você. Você precisa se concentrar na dor, porque ela é muito intensa. E ela vem regular. E ela vai diminuindo a frequência. Antes do expulsivo do bebê nascer, você tá vivendo ali a cada alguns segundos, não dá 1 minuto. Às vezes dá 1 minuto, é que depende da pessoa. Muita luz, né, gente? Me avisa que eu fecho a janela. Então, vai diminuindo a frequência e aumentando a intensidade. Então, quando Jesus fala das dores do parto, ele tá te dando uma visão, uma percepção de que as dores que ele está relatando ali em Mateus 24, vai ler, elas vão se intensificar e em prazos menores, uma seguida da outra. Aí a Aninha pariu, ela sabe muito bem as dores do parto, mas eu acho que ela pariu rápido. Então, aí ele quer dar o exemplo. Primeiro, então, no 24, ele fala das dores do parto. Qual que é as dores do parto? Tá muito claro, gente? Ou tá tranquila a imagem? Senão fecha a janela. Me dá um ok aí. Aí ele quer explicar sobre a preparação dessa igreja, dessa noiva, pro dia da boda do cordeiro. Então, o que ele fala? Quando ele fala das 5 virgens imprudentes, são discípulos, são seguidores de Cristo que não se prepararam adequadamente, que não mantiveram uma relação com Deus frequente, que não buscaram a palavra, que não se arrependeram, não pediram perdão dos seus pecados. Entende? Eu peguei a palavra em grego para ajudar um pouquinho. A gente tem uma percepção do que a palavra quer dizer para a gente entender um pouquinho melhor o texto. Então, primeiro a gente precisa ter percepção que essas noivas elas são prometidas, que é o momento que a gente decide, né, viver para Cristo. E elas estão nesse caminho, ainda longe dele, ele tá lá se preparando e a gente tá indo em direção a ele. A gente vai até um pedaço do caminho, ele vai nos encontrar na metade. E a gente tem que se preparar nesse caminho. A lamparina tem que estar acesa, senão ele não vai achar a gente. E como a gente não sabe o tempo que ele demora, a gente precisa de reserva de azeite. A reserva de azeite é o relacionamento.
com Deus, com Jesus, diariamente. É um tempo que a gente tem de conhecer esse noivo. Quem é esse noivo? O que ele fala? O que ele defende? Que vida ele vai me oferecer? O que é? Qual que é a pegada desse tal Jesus? Entende? E tem gente que não se dá conta que esse preparo é importante, porque senão vai passar tempo e a gente não vai apagar a lamparina. E aí tem uma parte muito importante no texto que ele fala assim, ó, lembra que eu falo para vocês que nada é aleatório no texto? Nada é aleatório, é tudo com propósito. Então ele repete 2 vezes. Eu vou falar só a frase, tá? Quem tiver ouvido que ouça. Segura aí, que eu sou cega. Aqui ele fala assim, ó. Onde elas dormem. Aqui. E tardando o noivo, ou seja, demorou pra chegar. Mas isso é na cabeça da noiva, tá? Já já ele faz uma costura ali. Então na cabeça da noiva demorou. Pô, 2000 anos, né, gente? Que é isso? Quantas gerações esperando o noivo? Essa noiva não se arruma nunca, não se prepara direito, meu Deus do céu. Elas cochilaram e dormiram. Então a frase fala assim, ó, tardando o noivo, elas cochilaram e dormiram. Olha essa. Por que ele usa 2 palavras? Qual a diferença de cochilar e dormir? Rapaz, é grande. Vou te falar que é grande. Aí eu vou te falar a palavra do cochilar, tá? Pra ficar claro. Nistazo é com sono. É grego, eu não sei falar grego, mas a pronúncia é essa. É dormir. Significa ser negligente. Dormir, adormecer, sentir sono, sabe? Agora o segundo, a segunda palavra em grego usada, ou seja, ela cochilou e dormiu. O dormiu, ele fala, é catevdo. É coma. É tipo morreu. É um coma profundo. Percebe a diferença? Então, primeiro ela começa a negligenciar. Vai vendo. Vai anotando. Ai, vai anotando. Depois ela entra num coma profundo. Num dormir tão profundo. É a preguiça. O pecado já é relativo. Sabe? Pecado incomoda. Aí tem lá um trecho na Bíblia que fala: e terão comichão nos ouvidos, arrumarão mestres para si mesmos, não aguentarão essa doutrina. Acho que é Paulo falando para Timóteo, se não me engano. Ai, Lele, eu gosto. Então, por que é importante a gente saber tudo isso? Cara, porque se você é cristã, amiga, você tenha mais, assim, triste porque a gente não queria que isso acontecesse, mas você fica feliz que tá escrito e tá se cumprindo. Entendeu? É isso. Então, por que é importante? Não é para prever a data, isso não é importante. A ideia é compreender a palavra, conhecer a palavra, para reconhecer a realização dela, fortalecer, fortificar a tua fé. Isso é azeite na lamparina. Para que a gente possa não esmoecer. Não abrir mão daquilo que Deus nos chamou. E aí, para quem viu meus stories, que eu transformei em rio para não se perder, acho que vai ter mais alguns stories que eu vou jogar pro rios, tá? Sejam pacientes comigo no repeteco. Que eu falo sobre as pessoas não quererem se incomodar. A gente não quer se incomodar, a gente quer ter uma vida segura, plena, dentro de uma bolha. Gente, minha vida inteira. Graças a Deus o Espírito Santo me encontrou e agora tá me virando do avesso. Socorro! Maravilhoso. Então, essa noiva dormiu todas as 10. A igreja tá dormindo. A igreja tá dormindo. Mas algumas vão ter
azeite nos... Eu queria falar uma palavra que ele usa. Será que eu anotei? Eu acho tão lindo. Calma aí, segura. Não pira. Vasilha. Ele usa essa palavra em outras parábolas. Então, vão ter 5 virgens que vão ter vasilha com azeite. Para aguentar o tempo que precisa. E aí, conhecer o reino de Deus é importante verificar, porque é o teu futuro eterno. Deixa eu fazer uma pergunta. Eliana, você trocou de casa 2 vezes. A casa que você tá vindo morar aqui em São Paulo, você alugou, você achou, você pesquisou num site, veio conhecer a casa? Ou você alugou uma casa sem saber que casa é? Essa casa que você vai morar aqui em Santos. Você conheceu, você negociou aluguel, você viu foto, você conversou com o responsável, leu o contrato. Me conta se você fez isso. Vou esperar ela responder. E aí, a gente vive como se isso não fosse acontecer. Aí, ó, sucinta. Entende? Você acha? Você ia morar numa casa que você não sabe nem qual é o bairro, onde que é? Quantos cômodos tem? Qual é a pessoa que tá alugando? Quanto custa o aluguel? O que tá escrito no contrato? Alô, gente? Tem gente que vive uma vida cristã sem ler contrato, sem saber onde vai morar, sem saber quem é o proprietário. Ouve falar sobre coisas dele, sabe que ele é generoso. Entende? Cara, é a vida eterna. Você não quer conhecer antes de ir, se preparar, né? Elas foram conhecer isso aí, entendeu? Foi lá ver se seria suficiente para essa família, se ia nutrir as suas necessidades, né? O que eu tô querendo dizer, gente, é que por mais que seja lá pra frente, eternamente, vamos conhecer. Que casa é essa? Quer ver, ó? Deixa eu contar um pouquinho sobre essa casa rapidinho. Eu preciso fechar essa janela, senão eu não enxergo o escrito. Essa casa é para ser poderosa. De um jeito que a gente não dá conta de imaginar, tá? Eu tô gravando sem microfone, agora que eu lembrei. Esses vídeos, eles vão ser disponibilizados lá no YouTube, tá? Então, quer ver, ó? Deixa eu ler pra vocês rapidinho. Apocalipse 21, de 2 a 9. Óculos de titia véia. Apocalipse, eu marquei aqui pra não ter que procurar. 2 a 9. Eu vou ler pra vocês, sejam pacientes comigo. Vem, escuta. Ó que linda a tua casa. Ó como é que vai ser. Não pira, é verdade, tá? Não adianta dizer que acredita em Jesus e não acredita na vinda do reino. Que daí não faz sentido nenhum, entendeu? É igual o povo... vou falar. Aí eu vou ser cancelada, eu não ligo. É igual as pessoas que estão defendendo a Palestina. Estão defendendo Hamas, é uma briga contra o Hamas, não é contra a Palestina. Presta atenção. Então, às vezes, você tá aí achando, defendendo o quê? Não sabe nem o que tá defendendo. Então, deixa eu contar o reino. Falei. Tudo bem. Eu tenho minha opinião, né, gente? Eu não sou totalmente... Eu tento falar pra vocês como que eu faço as escolhas daquilo que eu acredito. Mas tem coisa que eu acredito. Certo? Mas eu tento mostrar pra vocês como que eu cheguei aonde eu acredito. Eu não quero convencer vocês daquilo que eu acredito. Eu quero contar pra vocês
Como que eu fiz para chegar onde eu cheguei e pensar o que eu tô pensando? Você pode pensar diferente, mas o caminho ideal é pondera, ouve os dois lados, entendeu? Vamos falar sobre isso essa semana nos stories. Ó, se tu quer receber meu conteúdo, agora tá rolando umas treta no Instagram, vai piorar. Você tem que acionar o sininho lá em cima, viu? Você não vai receber. Presta atenção. Então ele fala assim, olha que lindo de viver, maravilhoso. Ah, credo. E Deus, escuta que é lindo, escuta. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas serão passadas, elas são passadas. É Apocalipse 21, de 2 a 9, Eliana. Escuta. E aquele que está sentado sobre o trono disse, presta atenção que é com esse que tu quer casar. Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele me disse, para João, né, que é João que está escrevendo, está feito. Que delícia. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, as 5 virgens, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos, incrédulos, os abomináveis, glória a Deus, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, anota aí, tá anotando? Anota. E idólatras, ai, esse aqui dói. E todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a eterna, aquela que a gente não quer. É lindo e tá disponível. Para de achar que é místico. É só um manto de cegueira que te colocaram. Só isso. É só tirar o manto que você vai enxergar. E aí tem uma passagem que eu não me lembro aonde que é. Ah, eu não anotei. É que eu tava com pouco tempo, eu não consegui. Mas eu acho que tá ou Mateus 7:21 ou Mateus 10:16. Eu tenho anotado no meu celular, mas eu não consegui passar pro papel. Que ele fala sobre a descida do céu. Deixa eu contar pra vocês, eu não vou ler. O que vai acontecer? Quando Jerusalém descer, quando você estuda a palavra grega, quando você vê a raiz, a origem, o que aquela palavra quer dizer? Eu não acredito que eu não anotei. Caramba. Ela fala sobre a visão do céu. O que acontece? Quando a gente caiu em pecado, a gente perdeu a visão espiritual. A gente perdeu essa conexão, mudou tudo, bagunçou no coreto todo. Meu Deus, que bagunçou tanto. Ainda bem que ele é paciente. E o que a gente vai ver? A gente vai ter acesso a tudo. A gente vai ter visão aberta a todas as maravilhas celestiais que hoje a gente não consegue nem mensurar. Sabe aquele brinco lindo que brilha, aquele anel maravilhoso, super bem feito, de um maior estilista do mundo, com as pedras mais valiosas? Não é nada. É igual uma brita de uma construção, entende? É lindo, é demais, é imperdível. Quer ver? Deixa eu te fazer uma provocação. Acorda, gente. Quando você tem Paulo,
dando a sua vida, gastando a sua vida por algo que ele viu, ele teve uma visão do céu. E foi tão sério, ele era tão comprometido que matava, ele não queria nem que fosse para julgamento, ele matava os cristãos, da raiva que ele tinha, porque ele achou que ele estava fazendo certo. Tem um monte de gente fazendo isso hoje. As guerras lá no Oriente Médio que você vê, é gente que acha que está fazendo certo, eles não são malvados na cabeça deles. Acorda, eles acham que eles estão fazendo certo. Por isso que eu tô falando para você, evolui, amadurece emocionalmente, principalmente espiritualmente, para que você não seja assim na sua vida. Ignorante e atropelando as pessoas. Ah, eu não sou perfeita, eu tô por aí, tá, gente? Estamos tudo junto de abraçado. Ah, minha mãe tá aí, não me deixa mentir, eu tento, é difícil. Então, a gente precisa abrir esse olhar. Tudo é espiritual, gente, acorda. A ignorância de achar que não é só sua. O mundo espiritual não deixa de existir porque você acha que não acredita, que não existe. Ele tá aí, entendeu? Você só vai sofrer à toa. É igual governo, você pode ver as coisas acontecendo, saber o que é mentira e o que é verdade, para que você possa nutrir a sua vida da melhor forma possível, ou não. Ou pode viver numa bolha, entendeu? Reclamando do preço do arroz, ficando feliz por causa do arroz de R$4. Depois a gente fala sobre isso. Agora nós estamos falando das virgens, certo? Virgem. Então, nutre o seu relacionamento com Deus. Nutre o seu relacionamento com Jesus. Quem é Jesus? O que ele quer? Que história é essa de reino? O que é isso que Paulo viu, que largou a vida inteira dele? Como é o nome daquele outro que não quis largar? Ai, meu Deus, como que é o nome dele? Nicodemos! Nicodemos sentou com Jesus, conversou com Jesus, mas não quis abrir mão de todo o trabalho da vida inteira. Não quis. Não sei o que vai acontecer com ele. Porque ele acreditava que Jesus era o Messias, mas não conseguiu abrir mão da vida dele. Então a porta é estreita, é difícil, gente. Começa, não pira nisso, mas começa crendo que existe algo incrível, maravilhoso, tão incrível que Paulo largou da vida dele para ir atrás disso. Tá? Ele viu, ele largou tudo. Morreu feliz na cruz. Qual é louco que morre feliz na cruz? O que ele viu? O que ele viu que a gente não viu? A gente crê, né? Eu fico imaginando Jesus vibrando com a gente a cada nova conquista, a cada sentimento de alegria, sabe? Mesmo no meio da desgraça, mesmo no meio da dificuldade, dá graças a Deus. Porque dependente do que acontecer por aqui, o nosso foco é muito além. E aí, quando a gente entende que a nossa vida é uma preparação para algo incrível que tá para vir, e a gente no fundo da alma crê nisso, tem dúvida de que qualquer dificuldade vai ser pequena? Vai ser pequena. Primeiro porque você já sabe, se você crê nessa vida genuinamente, você já conheceu esse Jesus. Você já sabe o que ele está prometendo. Você já deseja passar a eternidade com ele. Isso é muito importante. Isso é o azeite da lamparina. Acorda, amiga. Acorda. Cristianismo não é religião. Chega. Abre o olho. Sai de esquerda, de direita. Sai da picuinha pequena, dos boletos, sai disso, comece a entregar a sua vida para Jesus, para que ele possa te mostrar quais são as verdades escondidas na vida que tu vive, no mundo que tu tem. São 10 virgens, eram 10 virgens prometidas para Cristo, para o Messias, e só metade entrou. Metade. Era para entrar todas, entrou metade. Deixa eu falar uma coisa sobre as virgens. 5 das virgens insensatas são pessoas negligentes. São pessoas que não se arrependem, são pessoas que não buscam remissão, são pessoas que não se humilham,
que não percebe a força do ego, que se corrompe pelo dinheiro. E ó, vou te falar, se corromper pelo dinheiro às vezes não é ser rico. Abre o olho, presta atenção. Tem gente submissa ao dinheiro sendo pobre, com medo de lidar com dinheiro. Tanto medo de perder o dinheiro que não investe, que não gasta, que não usufrui, que não vive desafios, que, nossa, pode perder tudo, tudo bem. Se eu perder tudo, eu ganho de novo de outro jeito, não ligo. Eu não sirvo dinheiro, eu sirvo a Deus. Se eu precisar ter dinheiro, ele vai dar um jeito de eu ter. Eu tô ligado, eu tô prestando atenção. Se liga, ser refém, mamon, não significa ser rico. Mamon é servir ao dinheiro, seja por escravidão negativa ou positiva, tá? É aqui, ó. Então, essas 10 virgens, essas 5 virgens negligentes, elas é um falso discípulo, né? É uma crença superficial, não trabalhada, não aprofundada, desconhece, também não liga. Ah, meu Deus. Eu tenho tanto temor, eu oro todos os dias, todos os dias, todos os dias. E Deus é tão maravilhoso comigo, deixa eu te dar um exemplo, presta atenção. Eu vou falar de mim, mas assim, na maior... É só pra mostrar como que eu tento colocar Deus na minha vida, tá? Às vezes parece muito religioso, paciência. Eu nunca quis morar em Alphaville. Eu nunca quis morar em Alphaville. Eu nunca desejei morar em casa. Minha mãe tá aí, ela pode falar. Mas eu me coloquei à disposição de Deus. E eu comecei a temer não ter Deus na minha vida. E as minhas orações são: faz da minha vida o que o Senhor quiser. Tira o que não é teu e põe algo teu no lugar. Tira o que não é teu, põe algo teu no lugar. E aí começou a nascer em mim uma vontade de ter uma casa. Ó, que louco. Eu preciso ter uma casa. Aí comecei a falar pro Fernando, falei, será? O que tu acha sobre isso? Uma coisa assim bem aleatória. Imagina, ele era casado comigo há 15 anos e eu nunca falei disso, então totalmente sem urgência. Eis que não mais que de repente a minha cunhada fala, vamos lá conhecer uma casa que eu sinto que tu tem que ver. Minha cunhada é cristã também. E aí a gente foi ver a casa e daí veio a ideia de morar pra Alphaville. Pra morar em casa em Alphaville. Então vamos testar Alphaville, pra ver se a gente quer morar numa casa. Então a gente veio a Alphaville. Eu saí de São Paulo, morando a 10 minutos do lugar onde eu trabalho. A escola das crianças era do lado da loja. Tudo perto, tudo perto. Eu podia almoçar em casa e voltar. Mas Deus é maravilhoso. Eu poderia estar reclamando de ter que andar 1 hora daqui de Alphaville para São Paulo, mas sabe o que Deus fez na minha vida? Presta atenção. O Espírito Santo me disse, no ano passado, quando nós decidimos morar aqui, e eu ia surtar por causa da 1 hora, ele disse, escuta, ele disse isso pra mim. Usa essa 1 hora pra me adorar. É 1 hora que eu tô reservando do teu dia pra me adorar. E desde então, todo o tempo de translado, daqui até lá, na ida e na volta, eu ofereço a Deus. E eu vou te falar, eu nunca tive tanta paz na minha vida. E quem me conhece sabe que eu não gosto de trânsito. A minha bunda chega às vezes quadrada, mas eu tô feliz e plena. Porque eu sinto no meu coração que eu sigo o propósito dele. Entende? Então, eu poderia, uma vida sem Deus é uma vida onde eu estaria reclamando todos os dias da porcaria da 1 hora que eu tenho que ficar no trânsito. Acorda, garota. O que Jesus faz tudo novo, ele renova a tua mente num nível que você não tem percepção. Quanto mais rápido você se desprende daquilo que você acha que é o certo, menos dor. Menos dor. Quer ver, ó? No trabalho de parto, a doula falava assim, se entrega pra dor, não resiste a ela. Presta atenção. Se entrega pra dor. Deixa ela vir. E eu fazia isso, parecia que eu ia morrer. E eu falava, vem. Eu pensava assim, sabe? Eu me sentia me abrindo e eu aceitava morrer de dor. Literalmente, sabe?
E a dor vinha, me arrebatava e eu ia lá pra cima. É tenso, pra mim foi tenso. E aí eu voltava, sabe? E eu consegui chegar nos 10. Alarmezinho. E eu consegui chegar nos 10 centímetros, entende? Então, é ouvir a voz de Deus, persegui-lo e usufruir da viagem. Então, agora os meus filhos vão a pé para a escola. Eles viviam no apartamento. Agora eles vão a pé para a escola. Aí sentiram que não queria ter cachorro, nunca quis ter cachorro. Aí de repente Deus foi lá, mudou o coração do meu marido, comprou um cachorro. Quem me conhece sabe que bizarro que é isso. Se isso não for Deus na minha vida, querida, eu não sei o que é. Entendeu? Abaixa o teu ego, os teus desejos, as tuas vontades e escuta a voz de Deus. Confia. Então agora ele passeia com o cachorro sozinho, coisa mais linda. Faz musculação, tá forte, tá robusto. Aí eu falo sobre a palavra, ele fala sobre a palavra, coloquei ele numa escola cristã. A única que eu achei, porque, meu Deus, o que aconteceu com as escolas cristãs? Socorro. Ai, meu Deus, tenha misericórdia de nós. O que aconteceu com as escolas cristãs católicas? Meu, não existe mais. Existe tudo, menos escola católica que ensina Cristo. Meu Deus, perdão. Então, gente, é sobre isso, é sobre se preparar. Quem é cristão e tem a visão cristã não se apavora com o que está acontecendo. E mais, percebe o que está acontecendo. Por que é importante a igreja? Porque você vai andar isso tudo sozinha, amiga? Presta atenção. Não dá para andar sozinho, você precisa de apoio, você precisa de ajuda, entendeu? Então, a igreja precisa estar em comunidade. Não é igreja. É a igreja, a comunidade, viver junto. Entende? Quando os discípulos iam lá pregar, os apóstolos pregar a palavra do Senhor, quem que acolhia essas pessoas? A igreja. As pessoas que tinham casa, abriam as suas casas para receber quem era de Jesus. A igreja. Isso é a igreja. Entende? É a gente. E também não julga, deixa. Deus vai separar o joio do trigo. Não nos cabe. Não nos cabe. Joio e trigo crescem juntos. Tudo certo. Cuida da sua espiritualidade. É tudo que eu te peço. Entende? É isso. Então, conhece esse noivo maravilhoso que te ama, que deu a vida dele por você. Sabe? Tem uma passagem na Bíblia muito linda, que tem um monte de igreja aí falando do casamento, né? Ui, que medo! Umas novas aí, né, que surgiram, são novas aí, tem poucos centenas de anos, né? Algumas nem centenas tem. Falando do casamento, né? E o verdadeiro casamento, o verdadeiro marido, a verdadeira mulher dentro de um casamento verdadeiro é aquele onde o homem cuida da esposa como Cristo cuida da igreja. Entende? Cristo deu a vida pela igreja. Conhecer esse cara maravilhoso, conhecer esse Deus que deu seu único filho a nosso favor, conhecer esse filho que deu a sua vida em nosso favor, é conhecer tudo que tem valor na nossa vida. Conheça, não é religião. Ela faz parte, foi importante, desdobramentos históricos, tudo certo. Tá tudo certo. Mas cuida da tua espiritualidade, tá? Nutre a alma. Faz a sua reserva de azeite, porque quando o noivo chegar, tem que ter azeite, tá? Porque todas vão dormir e algumas em coma profundo. Quando o noivo chegar, todos vão acordar. Presta atenção. Quando o noivo chegar, todas as noivas vão acordar. A questão é, você terá reserva de azeite para entrar nas bodas? Não é sobre ele vir enquanto você está vivo.
será que você vai ter reserva de azeite até o último dia de sopro de vida dentro de ti? Para quando você acordar, você ter reserva de azeite? Porque se você é cristão, creia, você vai acordar. Alguns não vão dormir. Quem serão? Quem serão? Certo? Então hoje é sobre isso, tá? Por que eu queria falar das 10 virgens? Porque frente a tudo que a gente vai trabalhar, vem trabalhando essa semana que passou, e tudo que a gente vai trabalhar nos dias que virão, eu vou tentar retomar um pouquinho a ideia do perfil, sem me desvincular do Rio Grande do Sul, que é a minha terra amada, e que, ai, meu coração, Senhor, mas tratar um pouquinho desse nosso amadurecer espiritual, tá? Uma coisa que eu queria deixar recado, 3 recados, mas o primeiro e mais importante. Busquem fontes individuais, particulares de notícia. Saúde. Demorou, mas veio, viu? No meio da live. Já era para ter espirrado no meio da live. Busquem se nutrir, tá? Rede social é YouTube, Instagram. Eu não aguento o TikTok, mas se você tiver, boa sorte. Não sei nem como é que tá essa situação. Credo. Rede social é tudo isso, tá? Tem Twitter, o X, mudou o nome. Se nutra de profissionais independentes da área. Existem muitos jornalistas, bons jornalistas, com canais no YouTube, bons canais de conteúdo de notícia, para que você possa desviar do engano, ou, no mínimo, ter mais informações para não ficar totalmente perdida, tá? Porque a gente vai começar a viver um tempo bem complicado. Não que ele não fosse antes, mas agora vai ficar pior, tá? Conheça pessoas, tenha grupos de apoio, não caminhe sozinho, porque quando as portas se fecharem, você precisa ter onde ir pedir ajuda. Você precisa ter para quem ligar e falar socorro. Então, conecte com famílias espirituais, tenha contatos, não caminhe sozinha. Porque quando a coisa fechar, quando a coisa pecar não, já tá, né? Quando a coisa acirrar, você tem que ter pra quem ligar e pedir socorro, tá? Outra info. O grupo do livro já está acontecendo, a gente está no 9º dia. Se você tem interesse de participar... 8º dia ou 9º dia? Me perdi agora. Se você tem interesse de participar, me manda um direct. Eu te coloco no grupo, mas antes tem que conversar comigo, porque é um grupo seguro, tá? Não pode entrar gente esquisita. Não tô dizendo que você é esquisita. Não quis dizer isso. Mas é que tem gente esquisita por aí, que quer dar golpe. Abre o olho, tá? 9, semana 9. Você tá conseguindo fazer, Eliana? E o terceiro recado, participa da comunidade. Eu quase não encho o saco. Às vezes eu não aviso nem da live. Avisei ontem. Mas é um canal que a gente vai estar juntinho. Então, se rolar uma treta boa, eu jogo lá pra vocês, tá? Então, entra lá, deixa lá no silencioso, tranquilo. De vez em quando dá uma olhada. Você vai ver que eu quase não alimento muito o canal. É só quando realmente é importante. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou lá, que tem que queimar umas calorias e fazer o exercício para o músculo ficar forte, a gente poder envelhecer com saúde, certo? Muito obrigada pelo teu tempo de vida. Eu me sinto extremamente honrada pelo teu tempo aqui comigo, seja agora ao vivo, obrigada, amadas, seja gravado depois. Lembra que o Instagram é uma máquina, ele não é humano, então você precisa curtir e comentar para que o canal, o conteúdo que a gente produz possa chegar a mais pessoas, tá? E tá cada vez mais restritivo. Especialmente agora que eu tô falando também um pouquinho de política. Aí, danou-se tudo, tá? Então aciona o sininho, curte as nossas publicações, compartilha quando fizer sentido no seu coração. E se você conhece alguém que possa querer participar do Clube do Livro, eu tô sem um livro aqui para mostrar, mas é para descobrir o propósito de vida. Eu garanto que você vai descobrir até o final da leitura, tá? Indica, pede para ela fazer parte desse grupo. Não ande sozinha. Um beijo no coração, boa semana, que Deus guie e conduza os seus desejos, o seu olhar, o seu ouvido e a sua fala
durante toda a semana. Beijo no coração, lindezas.